Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no Salmo de número 8. Salmo de número 8, nós vamos falar hoje sobre identidade. Uma perspectiva equilibrada sobre o papel de Deus e o papel do cristão. Uma perspectiva equilibrada sobre o papel de Deus e o papel do cristão. Será que você sabe realmente qual é a sua identidade? Será que você tem uma identidade firmada nos valores e princípios cristãos? Será que a sua identidade está na sua relação com o Criador? E é interessante que um dos nomes de Deus é Eu Sou. Ou seja, a nossa verdadeira identidade vem através do grande Eu Sou, que nos faz enxergar a nós mesmos de maneira eficaz, abençoada e realmente nele, nessa relação com ele, aprendemos a nos dar valor, a vivermos a vida valorosa, abundante, plena e abençoada no Senhor. Então vamos ler aqui Salmo 8, versículo 3. Ele diz assim: quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então vemos esse lindo trecho da palavra de Deus que mostra o quão preciosos nós somos no coração de Deus, o quão valiosos você e eu, todo ser humano é aos olhos do Criador. A Bíblia está dizendo que Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo, do que Deus, e de glória e de honra nos coroaste. Olha que coisa linda, como você tem no coração de Deus um lugar especial. Então, talvez você já tenha se perguntado, quando a confiança de um crente passa a ser a arrogância? E aí, será que você tem complexo de inferioridade ou arrogância? Até que ponto devo ser seguro de mim mesmo como cristão? Talvez seja a pergunta que surja no teu coração. O que lembra a humildade na vida de um cristão? Será que você é uma pessoa humilde? Ou é uma pessoa arrogante, né, que se acha? É interessante que o texto do Salmo 8, ele responde estas perguntas. E esta passagem mostra aos cristãos como equilibrar a sua identidade com relação à autoestima. A autoestima tem tudo a ver com a percepção que nós temos do nosso valor e da nossa identidade. Considere aqui como é que Davi percebe a sua identidade e conserva tanto a confiança quanto a humildade. Isso aqui é muito importante. Temos confiança, mas também temos no nosso coração humildade. Primeiro princípio que eu quero te ensinar, Davi vê claramente as suas próprias fraquezas e a sua natureza humana. Vou repetir, Davi vê claramente sua própria fraqueza e a natureza humana nos versículos 3 e 4, quando ele diz: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Então aqui nós vemos Davi claramente percebendo diante de Deus, da grandeza de Deus, da criação de Deus, a sua própria fraqueza e a natureza humana. Davi começa fazendo essa pergunta: por que Deus nem sequer pensa em mim? E ele percebe que na amplidão da galáxia, do universo, o homem responde apenas por uma pequena parte de toda a criação de Deus. Lembre-se disso. Isso nos ajuda a nos manter humildes diante do Senhor. Eu e você fazemos parte de uma pequena parte, minúscula, de um universo tão grande. Isso mostra a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e da criação de Deus, e isso deve nos manter sempre humildes diante do Senhor. Segundo princípio que aprendemos, Davi aqui vê a posição e os privilégios que Deus lhe deu. A posição e o privilégio que Deus lhe deu, do versículo 5 ao versículo 8.
Aqui nós vemos Davi sabe que Deus fez a raça humana um pouco inferior ao próprio Deus. É interessante que a Bíblia diz que Deus nos fez, lá em Gênesis 1:26, a sua imagem e a sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imago Dei, a imagem de Deus, Deus nos criou. Imagem tem a ver com a espiritualidade. Deus é espírito e Deus nos deu espíritos humanos, capacidade de nos relacionarmos espiritualmente com o Criador, que é espírito. E semelhança significa que Deus colocou os seus atributos, as suas virtudes, as qualidades de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus em nós é o que a teologia chama de atributos comunicáveis, atributos que Deus comunica aos seres humanos, que Deus transferiu a cada um de nós um nível de bondade, justiça, misericórdia, compaixão, santidade, amor, todas essas virtudes que nós temos, tudo de bom que nós temos veio de Deus. Então, Davi sabe que Deus fez a raça humana um pouco inferior ao próprio Deus. E o Senhor pôs homens e mulheres para cuidarem de toda a sua criação, de toda a terra, e lhes deu autoridade sobre a criação, que nós vemos lá no Gênesis. Então, Davi vê a posição e os privilégios que Deus lhe deu, né? Principalmente aqui, vemos claramente no 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E no 6 diz, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Vemos aqui governo, domínio, autoridade, poder, que Deus deu ao ser humano, domínio, capacidade de dominar a criação de Deus. E em terceiro lugar, vemos Davi vê um equilíbrio ao redor de toda a glória de Deus, no versículo 9. Davi vê um equilíbrio ao redor de toda a glória de Deus, é o terceiro princípio que aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. Davi encerra aqui o salmo do modo como ele começou. Ele engrandece o Senhor e lhe dá crédito pelo bem que procede da sua vida e da sua experiência com o Senhor. Será que você tem feito isso, reconhecido o bem que Deus tem te feito? Será que você tem reconhecido, agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? E o quão importante você é dentro do coração de Deus? Aí está a verdadeira identidade. Uma perspectiva equilibrada sobre o papel de Deus na nossa vida e o nosso papel diante de Deus. Em primeiro lugar, Davi vê claramente a própria fraqueza e a natureza humana. Isso deve nos fazer humildes, porque somos pequenos diante da grandeza da criação de Deus. Em segundo lugar, Davi vê a posição e os privilégios que Deus lhe deu. Ou seja, ele reconhece que Deus nos coroou, todos os seres humanos, de honra e também de glória. Deus nos fez um pouco menor do que o próprio Deus e nos fez a imagem e semelhança de Deus e nos deu domínio sobre as obras da tua mão, ou seja, de domínio sobre a criação e governo sobre tudo aquilo que Deus nos confiou nessa terra. Em terceiro lugar, Davi vê um equilíbrio ao redor de toda a glória de Deus, no versículo 9, quando ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui nós reconhecemos e damos a Deus o crédito pelo bem que procede na nossa vida e as experiências que nós temos com Deus ao longo da nossa história, tá bom? Então guarde isso no seu coração, reconheça que você não é qualquer coisa, você não é um ser que não tem valor, não, você tem muito valor. A gente até canta, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar chorando angústia e dor nesse seu complexo inferior, pensando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Então, Deus nos deu valor, Deus nos deu uma identidade nele. Quanto mais nos comunicamos com o Criador, com o grande eu sou, reconhecemos o valor do nosso eu, da nossa identidade, daquilo que nós somos diante do Senhor e aprendemos a viver uma vida equilibrada, abençoada, plena e abundante no Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe você. Quero mandar um abração para Gabi Quirino, a Raquelzinho, Marco Formiga, ô querido, quanto tempo, Deus te abençoe, o Nando Garcia, lá na Itália,
a Jaque também que está aqui. Deus os abençoe, preciosos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Deixa eu terminar orando pela sua vida. Não esquece de deixar os seus comentários aqui embaixo, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você. Se você tiver também qualquer pedido de oração, hoje nós vamos ter uma vigília às 10h30 da noite aqui na nossa comunidade. Vem estar conosco, se você puder, estiver aqui em Umuarama e ao redor de Umuarama, vem estar conosco hoje às 10h30 da noite. Igreja Casa na Rocha, uma vigília especial de oração na casa do Senhor, tá bom? E temos o culto Conquiste hoje, às 3 horas da tarde, e o culto de jovem às 20 horas. No domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E na quarta-feira temos o culto da fé às 20 horas, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos terminar orando, clamando a Deus e agradecendo ao Senhor. Aqui também no link da descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, as informações da nossa igreja, nossas redes sociais, tudo aquilo que você precisa saber sobre nós está aqui no link de descrição do vídeo. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni e nos siga também no Spotify, Google Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Estamos ali conectados para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, encerramos essa live agora diante do Senhor, na tua presença. Pedimos a tua graça e a tua unção sobre os teus filhos. Obrigado, porque no Senhor temos uma verdadeira identidade. Reconhecemos as tuas obras, os teus feitos, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas também reconhecemos que somos obra-prima do Senhor. Nos coroastes de glória, de honra, de graça e nos desse atributos comunicáveis maravilhosos, características do teu coração, as tuas virtudes, os teus valores, aquilo que é importante para o Senhor, aquilo que o Senhor é. Senhor, nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com o Criador, cada dia mais parecidos com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Tudo isso através do poder do Espírito Santo. Capacita o teu povo a ser a imago Dei, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, verdadeiros filhos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sejam sal da terra e luz desse mundo. Dá-nos uma identidade firme, constante, perseverante no Senhor. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos, assim como o Senhor nos vê, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ajuda-nos a vivermos o propósito, o chamamento, a vocação, a vida de Deus em cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos. Fala com os teus filhos. Abençoa este vídeo por todos os lados. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abração. Deus os abençoe. A paz do Senhor.